Hoje eu vou compartilhar para vocês uma apresentação sobre um overview aqui do mercado de trabalho, que a gente tem observado aqui, nos últimos anos, que explica um pouco aqui essa confusão que é o mercado de recrutamento e seleção. A gente tem alguns pontos importantes aqui, que é olhar não apenas para o mercado de trabalho, emprego, né, como é que evoluiu essa dinâmica, mas óbvio, né, olhar como é que o food se comporta nesse cenário, como é que o assunto turnover, né, vem evoluindo, né, o que, que é a fotografia atual, falar um pouco de nova economia também, e vou trazer aqui o que a gente acredita que serve como nova tática, vamos dizer assim, né, para recrutar mão de obra, tá bom? Então, essa apresentação ela tem algumas coisas, né, e a gente vai falar aqui, primeiramente, sobre o que mudou aqui no mercado de trabalho. Tá? Então, quando a gente olha de 2004 a 2024, a gente tem aí, encerrado o ano de 2024, 20 milhões atendidos no Bolsa Família. Sai lá de um pouco mais de 4 milhões, chega 20 milhões. Nesses 20 anos, é como se o Brasil, na média, tivesse 1 milhão de pessoas, né, no programa do governo aí de Bolsa Família. Quem é atendido pelo programa acaba recebendo uma ajuda do governo, como vocês sabem, e também vai, de certa forma, para o mercado informal. Então, o governo entende isso, é uma ajuda que subsidia ali, né, a família que não tem renda, né, e gera um efeito no mercado de trabalho. E esse efeito, muitas vezes, é ser atendido pelo Bolsa Família e buscar um trabalho informal. A ponto tamanho que hoje, né, existe no Brasil um emprego formal para um informal. E quando a gente vai para outras distorções, né, quando a gente vai para algumas cidades do Nordeste, tem mais trabalhador, né, que já não está mais trabalhando no mercado formal, que está recebendo Bolsa Família, né, para um seletista. Né? Então, tem muita gente sendo assistida pelo governo e pouca gente, né, trabalhando como CLT. E esse dado, essa informação aqui que eu trago, né, gera para quem está contratando uma dificuldade enorme. Tá? Isso vai se somando a uma mudança comportamental, né, do ser humano nos últimos anos. Então, se no começo do, né, dos anos 2000 aqui, uma pessoa, quando precisava trabalhar, ia no centro da cidade, lia o jornal, ia naquele site, né, de emprego lá, vagas.com, Indeed, Cato, essas plataformas, o candidato ia lá, acessava o site e tal, e ainda muitas pessoas fazem isso. Elas começaram a deixar esse processo de sair de casa até o emprego, até o site, né, e estão em outros locais procurando emprego. De lá para cá, esse hábito reduziu drasticamente. Né, o emprego também parou de ser postado, publicado, ser divulgado desse método tradicional que deu certo por muitos e muitos anos. Né. Agora o emprego chega nas redes sociais, seja num grupo, né, de Facebook, num grupo de WhatsApp, num grupo de Telegram, nos perfis de emprego de Instagram. E todas as informações estão lá com a descrição da vaga, enfim, salário, etc. Paralelo a isso também, né, aquele spam de e-mail marketing perdeu função, né, e vai para o novo hábito onde as pessoas abrem, né, o WhatsApp, por exemplo, 25 vezes por dia na média. Então, a vaga de emprego ir lá para o e-mail perdeu efetividade, né, taxa de abertura. Então, a plataforma tradicional pega a vaga, manda aquele spam dela, né, e tem um alcance destruído. Agora, o candidato procura emprego em outros locais, outras fontes. E não só ele está lá, óbvio, como uma vaga de emprego chega lá, compartilhada por outros candidatos, né, a corrente do bem, todo mundo se ajuda, como as pequenas empresas estão lá. No passado, a pequena empresa ficava ali na porta do seu comércio, né, bar, restaurante, enfim, loja, e recebia currículo e tal. Isso aí se esgotou, porque o candidato não vai mais lá, ou desempregado. Né? Então, nessa necessidade, a empresa começou a ir para as redes sociais também fazer o jogo de busca por atenção. Tá? E, além de Bolsa Família, né, e essa mudança de hábito, tem uma nova economia, né, que as pessoas procuram emprego, ou melhor,
fonte de receita, seja empreendendo, por, sei lá, moto lá por aplicativo, seus motoboys, o motorista de carro por aplicativo, ou as pessoas, sei lá, vão empreender fazendo, né, produtos e vendendo na rua, seja o artesanato que elas produzem, criam, seja, sei lá, comida, enfim, para ajudar, né, na renda familiar, complementar a renda familiar. Essa, essa barreira de entrada para empreender caiu também com o passar dos tempos, que é muito positivo. Tá? Então tirou mais pessoas do mercado de trabalho. Então, Bolsa Família é um grande, acelerador dessa mudança de ter gente no mercado de trabalho, nova economia se soma, e essa mudança de hábito levou ao sucateamento dessas plataformas tradicionais. Ainda nos grandes centros ainda existe essa busca dessas plataformas, mas elas estão indo para as redes sociais. Tá? E esse gatilho, vamos dizer assim, né, de observar uma plataforma que é um processo estático, que é lá esperar uma pessoa ir lá, logar, colocar senha ou fazer um download de um aplicativo e procurar seu emprego, esse assunto, né, mudou. Né? O governo, né, os governos olham isso com o passar do tempo, e até recentemente o IBGE mudou lá a metodologia de cálculo de desemprego lá. A gente sabe que quem está no Bolsa Família tem uma renda muito abaixo, e não é um desempregado, tá? Segundo o IBGE, mas na verdade não tem um emprego, não tem um emprego melhor, ele fica lá no Bolsa, né? E essa sensação de pleno emprego é fake. Não é 4,5%, na verdade é 14,5%. É baixo historicamente, mas não são 4% e sim 14%. E tem esse novo game acontecendo aí. Então, essa distorção no mercado formal para o informal gera esse choque, né, de nova realidade. E aí quando você, RH, está tá agora num cargo de liderança, você empreendendo, está numa posição que precisa contratar, não consegue entender o que está acontecendo. E no passado você criava vaga e tinha candidato aos montes. Hoje o jogo mudou, está muito mais equilibrado. O que é isso? Tem muita vaga para muito candidato. Tá? No passado tinham poucas vagas e muitos candidatos. Esse equilíbrio se deu porque houve uma redução, melhor, uma fuga de mão de obra, ou essa mão de obra foi para esse assistencialismo e empreendedorismo. Né? E aí saiu desse mercado formal, e está todo mundo tentando se realinhar aí para achar esses bons candidatos para o mercado. Tá? Então, quando eu olho para o food, né, o que a gente tem de dados aqui é assim, o turnover no setor ele é muito alto, então é de 65%. O que é isso? Tá? Que entre 6 e cada 7 colaboradores você vai trocar durante um ano, né, para quem tem 10 funcionários ali na empresa. Então, se você tem 10 pessoas, vai trocar entre 6 e 7, né, durante o ano. É mais ou menos uma pessoa a cada 2 meses. E quanto maior a sua empresa mais colaboradores você vai trocar, uma proporção simples assim. E quando é perguntado para o dono, né, de bar, restaurante, mercado, hotel, pousada, né, qual é a maior dor de cabeça para a turma do food, né, top 3 problemas é recrutamento e seleção. Porque ele sabe que é muito alto, recrutar deixou de ser algo pontual e estático para virar algo recorrente. Como o mercado mudou, pessoas saíram do mercado do trabalho, foram tiradas do mercado do trabalho pelos motivos que eu falei agora há pouco, a empresa precisa entender, né, que tem que jogar um novo jogo, né, e isso começa a ser uma preocupação declarada em pesquisa. Tá? E esse recrutar, que era uma vez ou outra, agora é bimestral ou todo mês está contratando, recrutando. Esse número tende a ser maior, né, próximo às festas de final do ano, o Carnaval, e esse ano agora 2026, Copa do Mundo, o mercado de freelance ele aumenta, e aí o funcionário da empresa está empregado, ele falta e vai, sei lá, buscar um trabalho de freelancer que paga, né, 3, 4 vezes a diária daquele trabalho, né, formal. Então ele vai controlando essa margem dele, número de faltas, para complementar a renda dele. Tá? Então, se você tem uma empresa de 20 colaboradores, com esse turnover alto, você está contratando um por mês.
Então, você tem que fazer o que para se ajustar a isso? E a discussão passa por ter um consultor de RH que vai lá e faz o recrutamento para a sua empresa, e ele tem um modelo de cobrança dele, que é em média, sei lá, um salário mínimo por vaga ou o salário mês da vaga. Então você faz a conta, né, empreendedor. Se você tem 20 colaboradores, vai contratar 13 no ano, isso é mais ou menos um por mês. Então, se o seu salário médio lá é R$ 12.000, por exemplo, você vai ter um custo agora adicional de pagar lá um terceiro, uma consultoria que vai ficar todo mês achando aquele colaborador. O auxiliar de cozinha, o garçom, o atendente, o caixa, o auxiliar de estoque, arroças, enfim. Essa turma, esse consultor vai fazer. Então, você faz a conta aí 20, né, R$ 2.000 vezes 12, R$ 24.000. Todo mês ali você tem que pagar agora isso. Por quê? Porque esse turnover está lá, dado que ele vai acontecer e ele não depende, de certa forma, da sua empresa. Os motivos de uma pessoa sair da sua empresa passam, evidentemente, por você às vezes querer substituir essa pessoa. Também tem o outro lado, que ela busca um trabalho melhor, algo mais próximo à casa dela. Enfim, tem um motivo do outro lado também. E como eu comentei, a vaga chega no bolso da pessoa. Esse tom de comodidade com proximidade, ele é muito importante, tá claro aqui, porque você agora não é mais a vaga derradeira da vida daquela pessoa, né? Você é apenas uma vaga entre outras tantas que chegam para aquele candidato. Por isso, é muito importante fazer um processo de onboarding muito bem feito, ter uma cultura muito forte, reconhecer os talentos, remunerar adequadamente o mercado, e trazendo um alinhamento de longo prazo, mostrando perspectiva de crescimento para esse colaborador que está na sua empresa. Tá? Se você tem seu time, joga uma água lá, né, rega essa planta aí para crescer ali, né, criar raízes fortes e permanecer na sua empresa. Porque investir, né, em gente, né, olhar o seu time como um ativo é muito importante. Porque quando você tem turnover na sua empresa, esse colaborador, ele, além de não estar lá na sua empresa produzindo algo, ele deixa um gap de cultura e conhecimento que demora muito para não só repor essa posição, como treinar esse candidato. E nesse período de reposição, ele traz diversos problemas para a sua empresa, como pressionar a operação, né? Se ele pertence à cozinha, a capacidade de produção reduz, se ele está no atendimento, o atendimento reduz. E no primeiro momento não é percebido no curto prazo, não aparece numa planilha, né, essa queda de produtividade, de volume de vendas, mas com o passar do tempo, o que se prova é que você vai vender menos, porque ou produziu menos ou porque atendeu menos, ou tem menos retorno de clientes na sua loja, porque o tempo de atendimento demora ou perde alguma qualidade. E esse resultado aparece lá no seu volume de vendas e caixa, enfim. Né? Isso começa a gerar a queda de receita, eventualmente o prejuízo. Tá? Outra informação importante para o food é que de 3 em cada um dos estabelecimentos, só um gera lucro. Os outros dois ou é 0 a 0 ou no prejuízo. Tá? Então, turnover ele ajuda, né, a desorganizar a operação e, com o tempo, gerar prejuízo. Tá? Bem, o que fazer então nesse processo? Né? Se os candidatos estão nas redes sociais, o que você tem que fazer é mandar a vaga de emprego para lá. E quando vai mandar para lá, você precisa organizar esse processo. Tá? Então, o que as pessoas geralmente fazem? Né? Elas pegam a vaga dela, né, mandam de qualquer jeito num grupo de emprego. Né? E esse enviar para um grupo de emprego, né, é o começo de muitos problemas, que passa por, como eu coloco isso, você começa a ter um retrabalho enorme para ficar falando com pessoas no WhatsApp, no Telegram, né, ou ali no Instagram, que retornam a sua vaga de emprego, né, o seu post. Post feito, você começa a falar com estranhos no telefone, isso toma um tempo seu, e muitas vezes esses candidatos não te passaram ainda o currículo, né, se tem os requisitos adequados, né, que você considera adequado,
como proximidade, a formação adequada, a experiência desejada. Tudo isso vai te tomando tempo até você divulgar, começar as testes evolutivas, responder as perguntas, enfim, conseguir ter um currículo, fazer uma entrevista via vídeo presencial, até colher documentos e o colaborador novo iniciar ali a jornada de trabalho. Esse tempo é muito grande, vai pressionando a operação. Então, o que a gente entende aqui como diferente que você pode fazer nesse processo é ver uma maneira nova que tem para isso, que a gente acabou criando, que é fazer o óbvio, Você ter muitos candidatos te ajudam a decidir melhor. Se você tem escassez de candidato, você não recruta o melhor colaborador. Para ter mais candidatos, a sua vaga precisa ir, precisa ter muita publicação em muitos grupos de emprego, de WhatsApp, de Facebook, enfim, adequada o post tem que ser adequado ao perfil da sua vaga. Como o Brasil, em sua maioria, contrata mão de obra operacional, a gente acredita que mais de 80% das pessoas no Brasil não tem nível superior, isso é um dado estatístico, para 25 anos mais no Brasil, segundo o IBGE, não tem nível superior completo. Então a turma não tem nível superior, logo se contrata mão de obra operacional. E essa vaga tem que ir para grupo de emprego, seja numa grande cidade ou numa cidade menor, com poucos habitantes. Por quê? Porque é lá que ele passa o dia inteiro e lá que as vagas chegam. Existe uma cultura de compartilhamento e de indicação. O ponto é quando você começa a compartilhar em 1, 2, 3 grupos e não tem um sistema de colher candidatura, o candidato te entrevista, como eu falei antes. E quando você tem um processo de colher candidatura ou link da sua vaga no seu sistema, você tem que passar para o candidato que ele topa lá fazer um login, um cadastro num site que você tem, enfim, e se inscrever naquele processo lá enfadonho, antigo, ultrapassado. Tá? Por isso que a gente aposta que no WhatsApp esse processo vai ser mais fluido, simples aqui, didático. Tá? A gente incentiva que os nossos clientes usam essas soluções porque elas levam as vagas para uma centena de grupos de empregos e aí vem uma centena de candidatos. Então a empresa consegue ter um funil de recrutamento bem preenchido e ele tem os filtros para organizar esse processo, saber quem é um novo candidato, quem está em análise, quem está em fase de entrevista, quem foi aprovado ou reprovado. Se o turnover, que é uma realidade, ele está lá, então você tem um processo de recrutamento e seleção também se faz presente, dado que é mais acessível, financeiramente falando, quando comparado o consultor. Agora, se sua empresa tem poucos colaboradores ou um turnover muito baixo, eventualmente é melhor ter um consultor de RH, que é alguém que vai ter uma solução, ou já tem uma lista ali de pessoas entrevistadas e vai te indicar, vai te vender aquele candidato, vou colocar dessa forma. Ele vai lá na entrevista e fala, eu tenho o cozinheiro que vai preencher aqui a posição que você está precisando. Tá? Você tem que fazer esse balanço, o que é melhor, um consultor, pagar o salário mês, e aí se esse candidato sai da sua empresa em 3 meses, você tem que pagar novamente o consultor. Se surgir uma outra vaga, você paga o consultor e assim sucessivamente. É um investimento com ticket muito alto quando comparado a você fazer isso gratuitamente, é o seu tempo. E tem um assunto, fator sorte, que naquele grupo que se você tem acesso, isso acontece. Ou tem uma solução que já conversa com essa nova realidade, que é muito mais proativa, que é pegar a vaga e mandar lá no grupo onde estão as pessoas se inscrevendo de forma escalável. Tá? Bem, então o que a gente acabou construindo foi uma solução que a empresa cria a vaga dela, e isso é compartilhado. Tem um processo de colher candidaturas, a gente vai entrevistar os candidatos, dentro de uma LGPD 100% compliance, e essas informações dos candidatos vão para o funil, onde a empresa consegue fazer toda a triagem dos candidatos. Lá, olhar lá, filtro por distância, por idade, gênero, busca por palavra-chave, tudo para organizar dentro de um funil Kanban, colunado ou pelo mapa de geolocalização. Tá? Esse processo é simples, intuitivo,
uma empresa pode logar na plataforma e criar lá o perfil dela e começar a recrutar em minutos. Eu falo em minutos porque depois que ela cria o cadastro dela, ela já pode acessar o nosso banco de talentos, né, que está lá disponível, independente do plano. Tá? Bem, essa é a dinâmica, esse é um exemplo de uma vaga, como é que ela chega, o candidato clica e começa a ser, assim, conversar com a Júlia, nossa bot recruta, sempre alinha a expectativa de tempo que leva para fazer esse processo, né, super fluido, o candidato não precisa fazer login, senha nem download do aplicativo, porque todo mundo tem o WhatsApp, né, e uma visão geral, assim, as vagas chegam, né, das empresas aqui na CVREC, e ela organiza e publica de vários e vários canais, né? Então tem processo de captação, de divulgação automática, que a empresa pode divulgar, tem QR Code, tem murais de vagas de emprego, né, de parceiros, enfim, escola de gastronomia até inclusive, ou ONGs, enfim, tudo para que os candidatos vão para o WhatsApp, lá se candidata e caia no funil, e a empresa olha essas informações super organizadas, né, e tem um overview, assim, uma visão, né, bem de cima, assim, onde reside o candidato, quem está na faixa etária que interessa para ela, o gênero, ou, né, ou proximidade, né, e também com os requisitos que a vaga pede. Tá? E aí a empresa clica lá no ícone do WhatsApp, já entra em contato com o candidato e fecha, né, a vaga. Tá? Bem, a gente tem aqui, né, um caminho aqui que é possível divulgar em qualquer rede social, inclusive deixar, né, o site, o job board da empresa dentro da short bio, né, ou publicar em grupos, ou grupo de Face, de WhatsApp, né, um post no Instagram, ou até em grupos do Telegram. Né, é multiplataforma e tem inclusive até offline, né, que é o QR Code que eu comentei há pouco, para fechar esse ciclo e colher candidaturas, né, de uma forma bem simples e escalável. Tá? Exemplo de como é a plataforma por dentro. Então, se você vier olhar aqui, né, tem as vagas abertas. Isso aqui é um funil colunado aqui. Cada balãozinho desse aqui é um candidato, para você ter uma noção de que é um mapa que é entregue para a empresa. Então, a empresa está contratando aqui um atendente de restaurante. Tem todos esses candidatos, com novos candidatos, análise de currículo, entrevista, aprovado ou reprovado. Quando reprova um candidato, a plataforma manda automaticamente uma notificação por e-mail para o candidato, né, com o respectivo motivo de reprovação dele. E quando é aprovado, também manda um e-mail né, parabenizando esse candidato, né, pela aprovação. Tá? Essa aqui é uma visão de candidatos, eles mandam até vídeo, inclusive, né, de apresentação, que é muito bacana, muito saudável, porque mão de obra operacional não escreve o currículo muito bem, isso é uma peculiaridade do setor. Então, o currículo falta informações de quando começou um curso, quando terminou, ou onde estudou. Não tem um padrão. A ausência de padrão de informações, de detalhes, deixa o currículo não só mal escrito, com a pobreza de detalhes. Por isso que a gente trouxe o vídeo, que é uma funcionalidade, né, que o candidato pode enviar, que é tirar ele também de uma apresentação, né, de um currículo que é frio e estático para algo mais dinâmico. Ele vai lá, se apresenta, gesticula, tem todo o body language dele, né, que passa para o empregador ali, né, uma visão de como ele se porta, como ele fala, o cuidado que ele tem para apresentar, né, assim, enfim, assim mesmo, e pleitear aquela posição. Esse envio de currículos, inclusive, assim como a foto, é opcional. Pessoas que mandam, pessoas que não mandam. É opcional. Muitos candidatos enviam uma foto, é quase a totalidade, né? Vídeo é a minoria. A gente deixa disponível para a pessoa enviar. Quando ela tiver tempo, ou que tiver interesse, ela pode enviar a qualquer momento pelo WhatsApp também. Então lá no WhatsApp a gente recebe lá o currículo, foto, endereço, tudo mapeado, vai para o funil e aí tem aqui o book de cada um deles para a empresa. Tá? É isso. Eu te convido a fazer um hack conosco, né, que é recriar esse processo seletivo, recrutar com mais velocidade,
recolocar mais pessoas no mercado de trabalho e reconectar empresas e candidatos de uma maneira simples, via redes sociais, tá bom? Vem com a gente, um obrigado. Se você gostou desse vídeo, por favor, clica em like, compartilhe, tá bom? Muitas vezes eu vou mandar esse vídeo para a própria empresa que me perguntar como é que funciona o Server Hack. Então, se você está recebendo esse vídeo por favor, dá um like lá, que eu vou ficar de olho se você realmente curtiu e viu o vídeo até aqui, tá bom? Obrigado, até a próxima.